chamada Organize a Sua Vida. E essa série de mensagens, ela está baseada em 3 perguntas. E a primeira é essa: o que importa? Pergunta de novo para a pessoa do seu lado aí: o que importa? O que de verdade importa na sua vida? Fala para ele aí, fala para ela: o que de verdade importa na sua vida? Quantos brincaram aqui com aquelas bolinhas de sabão alguma vez na vida? Soltar aquelas bolinhas de sabão. Tem gente que não sabe a diferença dessa pergunta e daquela brincadeira na vida real. Tem gente que está levando a vida real como se estivesse brincando com aquilo, correndo atrás de bolinha de sabão, quando na verdade tenta pegar e não tem nada para pegar, porque ainda não entendeu de verdade o que importa. Quantos estão aqui comigo? E hoje nós vamos começar uma série fantástica da palavra de Deus, o que importa. Mas o objetivo, o alvo dessa série é organizar a nossa vida. Organizar a nossa vida. Parar de ficar correndo atrás de bolinha de sabão. Parar de se distrair com aquilo que não importa. E começar a focar, a priorizar aquilo que de verdade importa. E que vai nos tirar de onde estamos. E vai nos colocar onde devemos estar. Na direção do nosso destino, no cumprimento do nosso chamado. Fazendo com que o propósito de Deus para cada um de nós se realize de maneira efetiva. Posso ouvir um amém dos irmãos? Você está aqui, levanta a mão para acreditar que você está aqui, irmão. Eu peço para levantar a mão porque você não tem coragem de abrir a boca. Então, às vezes, é mais fácil levantar a mão. Então, diz amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O que importa? E eu ando refletindo sobre isso ultimamente. Depois de alguns anos de ministério pastoral, depois de alguns anos casado, depois de alguns anos como pai, como profissional da área da psicologia, como homem, como pessoa, eu ando meditando e refletindo sobre isso. O que realmente importa? Irmão, esse ano eu completei 41 anos, não parece, né? Parece 19. Ah, olha só, Mateus, você tem uma pizza no ano que vem, porque daqui até o final do ano é jejum o tempo todo. Né? Mas, ao mesmo tempo em que eu ando refletindo sobre isso, eu tenho percebido que há muitas coisas acontecendo em tempo real nas nossas vidas, com um potencial para nos deixar confusos, diga confuso, incomodado e indeciso. Diga confuso, incomodado e indeciso. Coisas que estão acontecendo agora no Brasil, em Maringá, no Paraná, na sua família, na minha família, na sua casa, na minha casa, nas nossas vidas. E se essas coisas não nos deixarem realmente, pelo menos, inconformados, confusos com algumas coisas que estão acontecendo, ou até mesmo incomodados, a gente precisa verificar o pulso, para ver se a gente está vivo de verdade, para ver se a gente está se importando com a vida, para ver se a gente está realmente dentro dessa existência para fazer uma diferença. E hoje eu quero começar a pregar sobre as 3 melhores perguntas que vão te ajudar a organizar a sua vida. Quantos querem saber aqui? Quantos estão com a mesma expectativa da hora do louvor aqui? Dê um glória a Deus bem alto aí, para acreditar que você quer receber pão fresco do céu hoje aqui. Quantos podem dizer isso aqui, irmão? Quantos estão nessa expectativa? Amém ou não? Perguntas. Você não vai precisar ir para o Japão, para Roma, para Israel. Você não vai precisar nem sequer sair do seu lugar. Você só vai precisar fazer perguntas. Perguntas para organizar a sua vida. Você não vai precisar comprar um guarda-roupa novo, pelo menos agora. Você não vai precisar comprar um sofá novo, pelo menos agora. Você não vai precisar trocar seu carro, pelo menos agora. A organização da sua vida não começa com coisas, começa com perguntas. Vou dizer de novo. A organização da sua vida
não começa, como muitos acham. Eu preciso daquilo para que eu possa viver uma mudança. Não, você não precisa daquilo, você precisa de perguntas. Quantos estão aqui comigo? E eu tenho aprendido que, para que haja progresso no relacionamento com Deus, parece que a gente precisa de menos respostas e mais perguntas. Quantos estão aqui comigo? Diga: menos respostas, melhores perguntas. Diga de novo: menos respostas, melhores perguntas. Não é qualquer pergunta. E eu vou te mostrar isso hoje. São perguntas melhores. Você está aqui comigo, sim ou não? E essas perguntas, elas têm o poder de determinar na sua vida, na minha vida, o estado emocional, a capacidade de tomarmos as melhores decisões, a qualidade dos nossos relacionamentos, o fluxo das nossas emoções e, inclusive, o sucesso financeiro, que a maioria, eu digo a maioria porque às vezes a gente fala todos, mas nem todos querem isso de verdade. Seu sucesso financeiro. Quantos querem aqui prosperar financeiramente? Quantos querem ficar emocionalmente equilibrados, saudáveis? Quantos querem ter relacionamentos mais profundos e transformadores? Quantos querem tomar decisões que irão gerar resultados magníficos na sua vida? Quantos querem isso aqui, irmãos? Então eu quero te mostrar que fazendo as perguntas certas, você pode ter tudo isso na sua vida. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você está fazendo as perguntas erradas, você não vai ter o que você espera ter. Você está aqui comigo, sim ou não? E para chegar a essas perguntas, a gente vai ter que voltar um pouco. Na verdade, a gente vai para dentro de uma prisão. A gente vai ouvir um apóstolo dentro de uma prisão, nos dando essas 3 perguntas para organizar a nossa vida. Amém ou não? Amém ou não? Antes de falar das perguntas e abrir o texto bíblico, deixe-me perguntar uma coisa para você. Você já se perguntou, diante de tudo isso que está acontecendo, tanto para o Brasil, para o mundo, como para você mesmo? Todos estão me ouvindo aqui, sim ou não? Se Deus está realmente no controle? Honestamente, quantos se fizeram, pelo menos uma vez nos últimos dias, essa pergunta? Será que Deus está no controle? Só eu, pastor, Luiz, Meire. Você está na igreja, levanta a mão de verdade. Será que Deus está no controle? Eu não estou perguntando se você sabe, eu estou perguntando se você já se perguntou se Deus está no controle. Eu não estou perguntando se você não confia se Deus está no controle. Eu estou perguntando se você já se perguntou. Quantos já fizeram isso aqui? Está vendo? É só esclarecer que todo mundo responde. E eu já me perguntei recentemente. Já me perguntei quando começou a pandemia lá atrás. E sabe, eu tenho aprendido que Deus não se insulta com nossas perguntas. Deus fica insultado quando a gente acha que Ele é um Deus pequenininho, com um egozão bem grandão, que a gente não pode fazer pergunta nenhuma para Ele. Deus, se o Senhor está no controle, por que isso aqui está acontecendo? Aí a gente fica com medo, sabe do que? De um raio cair na cabeça da gente. A gente fica com medo de ter o pneu do carro furado, porque a gente fez uma pergunta meio delicada para Deus. A gente fica até com medo de Deus mandar uma hemorroida para a gente. Então nem vou perguntar. Aí você fica com aquele medo do tipo, eu pergunto ou não? Aí você quer fugir da pergunta e começa assim, Deus, eu acho que estão querendo te tirar do trono. Eu só acho. Eu não estou nem perguntando nada, porque eu tenho medo da resposta de Deus. Irmão, Deus não vai ficar ofendido se você perguntar. Fala isso para a pessoa do seu lado aí. Deus não vai ficar ofendido. Mas, por exemplo, se Deus está no controle,
Por que alguém estaria acima do peso se Deus está no controle? Quantas irmãos se acham acima do peso aqui? Não levanta a mão não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas Deus está no controle, sim ou não? Mas por que você está acima do peso? Tá. Talvez isso aqui possa não mexer com você. Se Deus está no controle, por que é que alguém é viciado? Começou a mexer? Se Deus está no controle, por que crianças são abusadas? Começou a mexer? Se Deus está no controle, por que o número de divórcios e aborto aumentam a cada ano? Se Deus está no controle, por que coisas ruins acontecem? Sabe qual é o problema? Você pensa nisso, só não teve foi coragem para perguntar. Eu venho dizer, Deus é soberano, irmão. Eu não duvido da soberania de Deus. Ele é soberano. Mas não está na Bíblia que não cai uma folha da árvore sem que ele queira. Isso não é da Bíblia. Alguém te ensinou. Muito tempo você começou a acreditar. A Bíblia diz que ele conhece cada fio de cabelo. Mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que nenhuma folha da árvore cai sem que ele queira. Que Bíblia é essa que você anda lendo, irmão? Olha para a pessoa do seu lado e diz: Deus está no controle. Mas nem sempre é Ele quem controla. Escreve isso. Deus está sempre no controle, mas nem sempre é Ele que controla. Escreve isso. Quantos pegaram aqui? Deus está sempre no controle. Ele é soberano, amém ou não? Vai melhorar. Eu vou te levar para um fim desejado. Mas eu quero que você entenda esse princípio aqui. Porque eu quero te chamar para a responsabilidade. Porque tem muita gente que não organiza a vida porque transfere, terceiriza a responsabilidade para Deus. Se Deus quiser, minha vida se organiza. Então escreve aí, Deus está sempre no controle, mas nem sempre é Ele quem controla. Pegou ou não? Então vamos lá. Não é Deus que vai controlar a quantidade de comida que vai dentro do seu prato. Ele está sempre no controle, sim ou não? Mas na hora do almoço de hoje, quem estava no controle do prato era você. Estou me sentindo... Eu tenho medo de correr o risco aqui de ser gordofóbico. Mas vou lá. Estou me sentindo gordo. Deus quer assim? Não quer não. Deus está no controle, é da vontade dele. Deus está sempre no controle, mas nem sempre é Ele que controla. Ele não vai controlar a quantidade de comida que você põe no prato. Ele não vai controlar a quantidade de macarrão que você comeu hoje. Deus não vai controlar a quantidade de refrigerante que você vai tomar. Quem controla é você. Para os homens, mais ainda, jejum. Deus não vai controlar a quantidade de notícias que você está consumindo, por isso anda tão estressado e depois diz: Deus, me ajuda. Não, é você que tem que aprender a filtrar as mensagens e as notícias que você está vendo. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você sabe por obviedade, mas ignora. Deus não vai impedir você de passar a semana inteirinha na frente da sua televisão, assistindo a todos os episódios da sua série predileta. Deus não vai aparecer lá na frente da TV. Oi, está na hora de ler Bíblia.
Oi, está na hora de orar, vou queimar a TV, vou faltar energia no bairro. Aí você diz, talvez é um sinal de Deus. Deus não vai impedir você de olhar o dia inteiro seu Instagram, seu Facebook, seu WhatsApp, seu Twitter. Você pode olhar até passar mal. Deus está sempre no controle, sim ou não? Mas nem sempre é Ele quem controla. Deus está no controle, sim ou não? Sim ou não, apacentar? Mas Ele não vai parar você, quem tem que decidir parar é você. Vamos para a pergunta, por quê? Porque Ele não é um Deus controle remoto. Ele é a palavra viva que se tornou carne e viveu entre nós para agora viver dentro de nós, nos dando entendimento para tomarmos as melhores decisões na nossa vida, não importa as circunstâncias que estejamos vivendo. Não vou transferir. É minha responsabilidade. Quantos estão aqui comigo? Então, organizar sua vida. Estamos no penúltimo domingo de setembro. Outubro já está aí. O ano já está acabando. E 21 não pode ser um ano morto na sua vida. Está na hora de pôr as coisas no lugar. Está na hora de entender o que realmente importa. Tem gente viva aqui comigo, sim ou não? Deus não é um Deus controle remoto, escreve isso. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que fala, um Deus que quer ser ouvido, um Deus que quer relacionamento, um Deus que diz assim para você, ei, eu te dei inteligência, para de achar que fui eu que pus esse relacionamento no seu caminho, foi você que escolheu. Agora, irmão, se escolheu errado e casou, chupa essa manga até acabar. Quem mandou escolher errado? Quantos estão aqui comigo? Sem querer destratar, sem querer desrespeitar os sentimentos de ninguém. E entendendo aqui todas as implicações disso. Vamos ao texto. Vamos à Bíblia. Paulo está dentro de uma cela de prisão. E de lá ele nos dá uma perspectiva da vida. Que muito embora não estejamos em nenhuma cela de prisão física, há muitos que estão aprisionados emocionalmente, por hábitos, por costumes, por pensamentos errados, que hoje receberão do céu o passe livre para saírem desses lugares de escuridão. Irão experimentar uma vida organizada, que é sinônimo bíblico para uma vida abundante. Quantos querem uma vida abundante aqui? Mas o céu não pode derramar na sua vida se você tem coisas demais desnecessárias ocupando espaços que Deus tem bênçãos para colocar nesse lugar. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. E soltaram o relógio para mim. Sou o chefe aqui, irmão. Brincadeira. Capítulo 1, verso 12. Quantos já acharam essa palavra? Quantos já acharam essa palavra? Você não está mais trazendo Bíblia para a igreja, né, meu Deus? Quantos já abriram no app aí, no seu celular, essa palavra? Quantos já estão vendo no telão essa palavra? Amém, glória a Deus. Verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Presta atenção aqui, olha para mim, presta atenção. Onde está o foco de Paulo? Para começar, o foco de Paulo não está na resistência.
O foco de Paulo está nos resultados. O foco de Paulo não está no fato dele estar preso, mas no fato dessa prisão estar resultando um progresso para o evangelho. Quantos estão aqui comigo? Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário do que muitos achariam, servido para o progresso do evangelho. Olha para o irmão e diz assim: irmão, mantenha seu foco nos resultados e não na resistência. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? Me ajuda aí, diz amém pelo menos. Amém ou não? Amém, aleluia. Verso 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Olha aqui, olha aqui. A situação está incerta, mas o propósito está claro. Diga, a situação pode ficar incerta, mas se eu tenho um propósito claro, William, você está entendendo? Se eu tenho um propósito claro, não é a situação incerta que vai me parar. Pelo contrário, a situação incerta cooperará para que o progresso aconteça. Deixa eu desenhar para alguns aqui que estão meio travados. Alguém poderia dizer, mas a pandemia lascou com a igreja. Pelo contrário, ela promoveu a igreja. Ela impulsionou a igreja. A situação está incerta, sim, mas o propósito é claro e nós não vamos parar. Nós não vamos parar, pelo contrário, vamos avançar, nós iremos multiplicar para a glória do Senhor. Verso 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes que estão fazendo de boa vontade, por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Presta atenção, irmão. É Paulo dizendo assim, para o cara que está lá acorrentado nele. Paulo está dizendo assim: você acha que eu estou aqui acorrentado a você? Você não entendeu, foi nada ainda. É você que está acorrentado a mim, amigo. É você que vai mudar. É você que vai receber. É por sua causa que eu estou aqui. Então é você que está a mim, não eu a você. Que visão que nós precisamos ter nesses dias. Nós não estamos sofrendo uma pandemia, é a pandemia que está sofrendo com a gente. Tem crente que não entendeu e talvez não entenda até Jesus voltar. Deixa eu voltar para o texto. Aqueles pregam Cristo. Quem? Aqueles que estão fazendo por ambição, por inveja, por rivalidade. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou aqui preso. Olha a pergunta que dá tema a essa palavra. Verso 18. Mas, o que importa? Pergunta de novo para a pessoa do seu lado, o que importa? Fala de novo, o que importa? Diz de novo, o que importa? Mas, o que importa? Porque o importante para mim, Paulo está dizendo, tem gente que está usando, capitalizando isso que está acontecendo comigo, para querer tirar vantagem de mim, mas não estou nem aí, porque eu defini na minha vida o que realmente importa. Eu estou aqui preso, tem gente levando vantagem sobre o que eu estou vivendo aqui, mas eu tomei uma decisão. Qual decisão você tomou, Paulo? Definir o que é importante para mim. E o que é importante para você, Paulo? Ele vai dizer, meu Deus, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Diz, por isso me alegro. Vamos apacentar, diga com alegria, por isso me alegro. Diga de novo, eu me alegro. Diz de novo, eu me alegro.
estou dentro de uma prisão, mas eu me alegro, porque não é a prisão que determina a minha emoção, sou eu que determino a atmosfera dessa prisão. Todos vão começar a sorrir comigo, porque eu me alegro. Tem muito crente chupador de limão, que não se alegra com nada. Diz, eu me alegro. Diz com fé, eu me alegro. Está acontecendo o que, Paulo? Você está preso, você está decidindo o quê? Eu estou decidindo o que é importante. O que é importante? Eu me alegro. O que está acontecendo com você? Eu estou recebendo aqui ofensas no trabalho. Então você pode decidir o que é importante, se vai levar a ofensa para casa ou se vai levar a alegria para o trabalho. Eu estou sendo perseguido. Tá, você que decide, levar o medo com você ou levar a certeza de quem te chamou é fiel para terminar o que ele começou. Quantos estão aqui comigo? Me ajuda aí, irmão, me ajuda aí. Reage, se você está recebendo essa palavra, reage. Por isso me alegro. Uma decisão, diga, eu me alegro. Diz de novo. Diz de novo. Mas o versículo não terminou. O versículo diz, de fato, continuarei me alegrando. Eu me alegro e continuarei me alegrando. Quantos podem dizer isso pela fé? Eu me alegro e continuarei me alegrando. Vou me alegrar mesmo sem emprego. Vou me alegrar mesmo nesse quadro clínico. Vou continuar me alegrando, porque não são as circunstâncias que determinam a minha alegria. Porque eu aprendi a definir o que importa. Quantos estão aqui comigo? Verso 19, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Amém ou não? Não é estranho, irmãos, ele estar preso e dizer que isso vai trazer progresso e alegria? Por que ele pode estar pensando isso, Luiz? Por que ele pode estar pensando isso, Diogo? Só chego a uma conclusão, ele está fazendo a pergunta certa. Diga, a pergunta certa. Diz de novo, a pergunta certa. Por que ele está fazendo a pergunta certa, pastor? Todo mundo queria saber quando ele iria sair, mas Paulo não está respondendo a essa pergunta. Qual é a pergunta que Paulo está respondendo? Ele está respondendo, eu não sei quando eu vou sair, mas uma coisa eu sei responder, o que importa de verdade para mim? Importa de verdade é que o reino avance, que o evangelho seja pregado, que a guarda pretoriana se converta, que haja alegria e avanço na fé de vocês. Isso importa. Então Paulo aprendeu a fazer a pergunta certa. Por quê? Porque a maioria de nós vive fazendo pergunta, mas as perguntas erradas. Tá, não são perguntas erradas, são perguntas ruins. Diga, perguntas ruins. Por exemplo, a gente adorou o Senhor aqui, que, meu Deus, meu coração ficou assim, tomado.
tomado. E eu não sei se vocês perceberam, durante todo o momento em que eles cantaram, estavam de preto, fundo preto, e tudo escuro aqui. Eu fiquei tomado de alegria, porque nenhum quis aparecer nos holofotes. Só o Cristo para quem eles estavam adorando apareceu. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Quantos perceberam isso? Eu fui ministrado nisso. Eu olhava para cá, não via nada, só ouvia. Eu ouvia o povo que estava aqui, eu ouvia o povo que estava aí. E enquanto eu ouvia o povo que estava aqui, eu ouvia o povo que estava aí, eu via o cordeiro e o leão se movendo entre nós. Mas quem anda perto de mim sabe que eu tenho mania de controle. Eu quero estar no controle. E eu tive que me segurar, eu não sabia nem do que ia acontecer. E eu ficava me comichando assim, meu Deus, que hora que eu vou acender essa luz? Acende a luz, pelo amor de Deus, e eu ficava só dentro de mim. Mas sabe, tem gente que está fazendo uma pergunta ruim. Tem gente que está aqui perguntando. Não. Entenda. Não estou dizendo de vocês. Apacentar não tem isso, mas eu estou dizendo que tem em algum lugar. Amém ou não? Pergunta ruim. Estou cantando. Quando é que eu vou receber os créditos por isso? Pergunta ruim. Qual é a pergunta boa? Qual é a pergunta certa? A pergunta certa é: eu estou cantando ali, mas foi para isso que Deus me chamou? Porque se foi para isso que Deus me chamou, Ele tem a recompensa no final dessa carreira. Então eu não preciso perguntar quando vou receber o crédito, porque confio naquele que chamou. E eu estou dentro desse chamado. E se eu estou dentro desse chamado, irei receber as recompensas, irei receber o prêmio. Mas no momento certo que aquele que chamou tem para mim. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Quantos aqui, e agora é uma pergunta geral, quantos aqui estão esperando por uma resposta de Deus sobre alguma coisa, em alguma área da sua vida? Levanta a mão, levanta a mão. Estão esperando uma resposta, levanta a mão. Os que não levantaram a mão, já tem resposta, aleluia, glória a Deus, pode baixar. Estão esperando a resposta. Então escute. Se ele ainda não te deu a resposta, está na hora de começar a pedir a pergunta certa. Eu ouço pessoas dizerem: por que ainda não aconteceu comigo? Eu tive uma DR essa semana com meu filho mais velho, 14 anos. E eu não estava preparado para isso. E de repente ele soltou uma lá que a única saída que eu tive foi sair da conversa. Me levantar da cadeira, sair do quarto e vazar. Porque fiquei sem resposta. Porque ele soube fazer a pergunta certa. Eu que não tinha resposta. Quantos estão aqui comigo? Se você está esperando alguma resposta e ela ainda não chegou, está na hora de pedir uma nova pergunta. Eu vou te dar um exemplo. Êxodo capítulo 4, abre lá. Êxodo capítulo 4, verso 1. No Êxodo 4, 1, Moisés está no meio de uma conversa com Deus. Deus está chamando, vocacionando, separando Moisés para o cumprimento daquilo que Deus queria que Moisés fizesse. E é uma troca de perguntas para você entender que não é qualquer pergunta, é a pergunta certa que vai trazer a provisão de Deus para dentro da tua vida, a fim de que você cumpra o chamado que recebeu dele. Tem gente viva aqui comigo? Tem crente vivo aqui comigo? Quantos estão me entendendo aqui, irmão? Olha a pergunta de Moisés. Moisés pergunta: e se eles não acreditarem em mim? E se eles... Essa é uma pergunta ruim. Todas as vezes que na sua pergunta envolver outros, é uma pergunta ruim. Porque Deus nunca vai começar com outros, Ele sempre vai começar com você.
Por que que meu marido? É por que que eu? Quantos estão aqui? Por que que a minha esposa? Não, é porque que eu. Toda vez que a sua pergunta envolver outras pessoas, você perde a sua capacidade de gerenciar essa circunstância. Mas veja como Deus responde. Você ainda está aqui comigo, sim ou não? Veja como Deus responde. Deus responde com uma outra pergunta. Verso 2. Deus pergunta: e o que é isso na sua mão? Moisés pergunta: e se eles não acreditarem? Deus pergunta: o que é isso na sua mão? Quantos estão aqui comigo? Deus está ensinando Moisés a fazer a pergunta certa, porque com a pergunta certa você terá o recurso. Com a pergunta certa você terá a resposta. Com a pergunta certa você terá o socorro. Com a pergunta certa você terá a intervenção. Com a pergunta certa você cumprirá a missão que Deus está dando para você. Tem crente vivo aqui, pelo amor de Deus. Moisés pergunta: e se eles? Deus pergunta: o que é isso? Moisés está perguntando sobre algo que ele não pode controlar. Marido, você não pode controlar sua mulher. Mulher, você não pode controlar seu marido. Filhos, vocês não podem controlar seus pais. Pais, vocês não podem controlar seus filhos. São coisas externas. Quantos estão aqui comigo? Quando você perguntar e se eles, Deus sempre vai responder: o que é isso? O que é isso na sua mão? Por que na mão? Vai, me ajuda, vai. Porque está ao alcance da sua administração. E se eles, não é minha administração, não é minha responsabilidade. Por isso Deus diz: o que é isso? Olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ela. Você está em que pergunta aí, irmão? Você está na pergunta: e se eles? E se eu for lá pedir perdão e ele não me perdoar, o azar é dele, vá, porque a responsabilidade é o que está na sua mão. Deus sempre vai apontar para algo que está na sua mão. Você está aqui comigo? E quanto mais as suas perguntas giram em torno do e se eles, situações hipotéticas que não aconteceram, e na maioria das vezes nem acontecerão, mais tempo você ficará sem resposta. E quanto mais tempo você fica sem resposta, você julga que Deus está em silêncio. Mas se você ainda não recebeu a resposta, começa a pedir melhores perguntas. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Deus está fazendo uma pergunta para você hoje. O que importa na sua vida? O que importa na sua vida? O que importa no seu casamento? O que importa nas suas finanças? O que importa na criação dos seus filhos? O que importa na sua carreira profissional? Mas às vezes você está se distraindo com e se eles? E se eles? E se isso? E se aquilo? Mas Deus está dizendo: o que é isso? Olha para a pessoa do seu lado e diz: ouviu Deus, irmão, perguntar para você? Por quê? Deus pergunta isso? Porque Deus está dizendo: eu já dei o que você precisa para fazer o que eu estou mandando. Então essa mensagem poderia também receber o título de o poder de uma pergunta melhor. Você está aqui comigo? O cego foi lá para pertinho de Jesus. Quando o cego chegou, Jesus fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? O que queres que eu te faça? Pergunta certa. Quantos estão aqui comigo? Mas o problema, irmão, é que a gente está se perdendo naquilo que não se importa, naquilo que não importa de verdade. Estamos correndo atrás das bolinhas de sabão. Paulo disse: mas o que importa? Se tem gente pregando Cristo de uma maneira egoísta, ambiciosa, o que importa? Se tem gente pregando Cristo por amor de verdade, o que importa?
Importa é que de um jeito ou de outro, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo anunciado, Cristo está sendo falado. Quantos estão aqui comigo? Se você fizer a pergunta errada, nada mais importa. Você está aqui comigo? Então, Paulo, não tendo condição nenhuma de mudar suas circunstâncias, ele estava preso. Paulo define o que é importante para ele. Porque lá vai um outro princípio aqui dessa palavra. Você está preparado para receber, sim ou não? As coisas não começam onde você vê. As coisas começam onde você não está vendo, nos seus pensamentos. Quantos estão aqui comigo? Nas suas emoções, no seu estado emocional, no seu estado mental. Cada pensamento que você tem começa com uma pergunta. Isso vai gerar prazer ou não? Isso é importante ou não? E se você fizer uma pergunta ruim, então você não vai ter a resposta que deseja. Deixa eu te dizer uma pergunta muito ruim, que as pessoas andam fazendo o tempo todo com uma frequência doentia. O que há de errado comigo? Essa pergunta tem uma força magnética para atrair todo tipo de demônio, com uma lista interminável. Quando você pergunta, o que está errado comigo? Logo cria-se uma fila de demônios para, peraí, deixa eu começar, seu físico não está legal, acima do peso, esse cabelo não está legal, você não presta mesmo, e esses relacionamentos estão podres, e eles não pararão, porque o que eles mais têm é dar razões para que você continue acreditando que tem algo errado com você. Está na hora de quebrar essa pergunta errada na sua vida. Está na hora de quebrar essa pergunta errada na sua vida. Na hora que você disser o que tem de errado comigo, eles vão aparecer. Essa é uma pergunta errada. Você está aqui comigo, sim ou não? Paulo, no verso 18, ele não... Dentro da prisão, ele não pergunta, o que está de errado comigo? Por que eu estou aqui dentro? Por que eu vim parar dentro dessa cadeia? O que eu fiz de errado? Paulo não fez essa pergunta. Sabe qual foi a pergunta que Paulo fez? O que? Me ajuda aí a apacentar, estou quase acabando. Vai, fala bem alto. O que? Esquece o que está de errado comigo. Pergunta, o que importa que eu comece a mudar a minha vida agora? Isso vai revolucionar a sua vida. Quantos estão aqui comigo? Quantos estão aqui comigo, irmãos? Mas veja, o que importa me ajuda a definir o que é distração também. Porque quando eu digo, isso importa, eu digo, isso não importa. Quantos estão aqui comigo? Quando eu digo automaticamente, isso aqui é que importa, eu automaticamente defino, isso ali é uma distração para que eu não viva isso aqui. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Olha para a pessoa do seu lado e diz, defina suas distrações. A única questão que importa para mim nessa hora, e eu estou quase acabando, eu falo isso para tratar psicologicamente você. Alguém falou assim, pastor, no último domingo você falou 3 vezes, hoje eu talvez fale umas 10. Estou quase acabando, já passei também, acho que de umas 4 já, né? Tanto tá perto, de qualquer maneira. A única coisa que me importa aqui, irmão, é que você seja conectado a Deus.
para viver uma semana revolucionária, um mês extraordinário, um resto de ano com a vida abundante, em linha com o céu, em organização com o céu. Quantos estão aqui comigo? Eu já passei, pastora, do ponto de querer impressionar. A minha preocupação aqui é: você está sendo conectado a Deus ou não? É com isso que eu estou aqui. Enquanto eu estou pregando, tem 2 pregadores aqui. Tem um que está pregando para você e tem outro que está pregando aqui dentro da minha cabeça. Será que eles estão se conectando a Deus com isso que você está falando? Eu não estou nem aí preocupado se você está achando que eu estou aqui querendo te impressionar. Não! Eu não estou aqui querendo te impressionar. Eu estou querendo que você se conecte ao propósito eterno de Deus para você, que viva como esposa, que viva como marido, que viva como pai e um profissional conectado ao céu. Isso importa para mim. Não é se alguém vai no final do culto me dar um tapinha nas costas e dizer: que palavra! Porque muitas vezes eu já recebi tapinha nas costas de gente que diz: que palavra, mas saiu daqui para pecar, então eu falhei na minha missão. Tem gente viva comigo? Paulo decidiu que era importante. Paulo decidiu que era importante. O que importa? Pergunta: o que importa? Eu tenho tornado essa pergunta em uma oração. Essa pergunta tem me levado a orar: Senhor, me dá as tuas prioridades. Porque com as tuas prioridades eu sempre terei os teus recursos. Eu sempre terei a tua presença. Eu sempre terei o favor do Senhor. Eu sempre terei os milagres. Eu sempre terei. Mas eu não quero só isso. Eu quero as tuas prioridades. Eu te quero. Quantos estão aqui comigo? Mas tem gente está dentro do casamento, de um novo casamento, e está perguntando: você amava o outro? Como é que era a vida com a outra pessoa? Pergunta errada. Pergunta certa. Está disposto, disposta a viver o melhor tempo da sua vida? Então você se conectou à pessoa certa. Meu nome é Bond. James. Ei, quantos estão aqui comigo, irmãos? Presta atenção, o anjo aparece para Abraão e diz: cara, esse cara é meu, tá? Não é do céu, não. Esse é o vocabulário aqui que eu estou andando muito com os caras aí. É estranho esse negócio. Mas vamos lá. Abraão, o ano que vem, sua mulher vai estar grávida. Ela está onde, irmão? Atrás da cortina, ouvindo a conversa. E ela ri. E a Bíblia diz que ela pergunta: como será isso, se ele é velho e eu sou estéril? Pergunta errada. Deus dá a pergunta certa para eles naquela ocasião. Vamos ler lá? Gênesis 18, verso 14, por favor. Gênesis 18, 14. Me ajuda aí, que eu estou quase acabando. 7ª vez, eu acho já. Vamos lá, me ajuda, varão, vai. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Sara pergunta: como será isso? Eu sou velho, eu sou estéril e ele é velho. E o anjo diz: pergunta ruim. Sabe qual é a pergunta certa? Haverá alguma coisa difícil demais para Deus? O problema é que nós estamos fazendo as perguntas erradas. Você precisa parar de se preocupar com as coisas idiotas. É isso que Paulo está dizendo. Não importa o que eles acham de você, não. Você está dentro do propósito. Eles podem achar que você está adulterando as Escrituras. Você pensou que...
Eles podem achar que você não é mais batista. Eles podem achar que você virou pentecostal. Eles podem achar que você não segue mais a doutrina. Mas eu não estou mais nem aí. Porque eles acham, porque eu estou dentro do propósito de Deus. Você está aqui comigo? Diga assim: eu tenho muitos propósitos. Para ser mesquinho. Diga: eu tenho muitos propósitos. Para ser mesquinho. Então eu não vou ser mesquinho. Eu vou viver com propósito. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Paulo não para na pergunta: quem me colocou aqui? Porque mais importante do quem me colocou aqui é por que eu fui colocado aqui. Paulo poderia ficar preso no Roma me pôs aqui, César me pôs aqui. Eles são culpados, porque quando você pergunta quem, você fica irritado. Porque quando você pergunta quem, você culpa pessoas que te abandonaram, pessoas que não te apoiaram, pessoas que não pensam igual a você. Você começa a culpar pessoas, porque a pergunta não é quem, mas para que eu fui colocado aqui? Deus me colocou aqui para o progresso do evangelho. Deus me colocou aqui para pregar para a guarda pretoriana. Deus me colocou aqui para invadir Roma com uma palavra que não pode ser detida por imperador nenhum. Eu fui colocado aqui por causa de um propósito. Não foi Roma, não foi César, foi Deus que me colocou aqui. Por que eu fui colocado aqui? Deus tem uma agenda nesse lugar. Deus tem uma agenda nessa empresa. Deus tem uma agenda nesse bairro. Deus tem uma agenda nesse condomínio. Deus tem uma agenda nessas conexões que eu estou fazendo. Portanto, não é quem me conectou, é por que eu fui conectado. Não é quem me colocou lá, é por que eu estou lá. Perguntas certas. Você está me entendendo, sim ou não? Então está na hora de dar um comando na sua vida. Ctrl, Alt, Del. Quantos sabem o que isso significa? Levantem a mão. Ctrl, Alt, Del. Está na hora de dar um Ctrl, Alt, Del naquilo que não é importante. Está na hora de desligar. Está na hora de apagar. Está na hora de deixar para lá e visualizar a única coisa que importa. Você está aqui comigo? Se o diabo não vencê-lo pelas distrações, o diabo vai querer então te vencer pelo desencorajamento. E com isso eu acabo, de verdade. Abra sua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 19. O que é importante? Se o diabo não puder distrair você, o diabo vai querer te desencorajar. Você está aqui comigo? Levanta a sua mão para acreditar que você está aqui comigo. Então, até aqui estava pregando para pessoas distraídas, que precisam se reencontrar com o que realmente importa. Paulo pergunta: o que importa? O que importa, Sidney? O que realmente importa, Tânia? O que realmente importa, Nelson? Então algumas coisas podem distrair-nos disso que realmente importa. Mas se o diabo não consegue nos distrair, ele vai querer nos desencorajar. E para mim o exemplo de Elias é o oposto de Paulo. Paulo disse: isso importa para mim. O que importa para você, Paulo? Olha, eu não estou nem aí para quem está pregando de maneira equivocada o evangelho. Eu não estou nem aí se estão jogando lenço, se estão passando lenço, se estão derramando óleo. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí se estão pregando de maneira expositiva, textual, se estão pregando de maneira temática. Eu não estou nem aí.
Porque o que importa para mim é que Cristo, de um jeito ou do outro, está sendo pregado. Eu não vou me distrair. Eu não vou me distrair porque minha célula vai multiplicar. Eu não vou me distrair, eu vou levantar novos líderes. Eu não vou me distrair. Tem gente viva aqui comigo? Mas algumas vezes, não é pela distração, é pelo desencorajamento. O diabo vai te convencer, tentar te convencer de que algo não importa, quando realmente importa. Verso 13, Deus faz uma pergunta para um profeta, que para mim está no oposto do que Paulo estava vivendo. Você conhece a história. Antes daqui ele tinha orado, uma seca havia começado, 3 anos e meio de seca, Michel. Antes daqui ele havia orado, e ele tinha fé para que as palavras dele controlassem o sistema climático da nação. Ele havia orado e o fogo havia descido do céu. E agora ele estava em fuga. E no meu coração hoje, eu digo, ele estava em fuga, não por medo de Jezabel, mas porque fez a pergunta errada. Qual foi a pergunta errada? Por que só eu estou vivo? Tem gente viva aqui comigo? E Deus o conduz para a pergunta certa. O que, verso 13, você está fazendo aqui? Resposta do profeta, verso 14. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora, também estão querendo me matar. Você está aqui comigo? Louvor pode vir. Louvor pode vir. Sabe o que eu ouço aqui, pastora, nessa resposta do profeta? Apacentar, sabe o que eu ouço aqui nessa resposta? Eu ouço as palavras de um homem que fez tudo o que ele podia fazer, mas que chegou à conclusão de que tudo o que ele havia feito não importava. Você está aqui comigo? Eu ouço um homem. Se vocês estão em dúvida da música, é a terceira música que cantamos, já nesse culto. Que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu espírito. Mas só quando eu der o sinal. Você vai para o teclado já aí. Para dar o clima, irmão. Só ele, tá, Isaac?